Excelentíssima sim. Sim. Senadora Simone Tebet, de Mato Grosso do Sul, na pessoa de quem saúdo todos os presentes na mesa e todos os senadores aqui presentes, muito obrigado pelo convite. Quero dizer à senhora que eu também tenho um vínculo com Mato Grosso do Sul, porque lá trabalhei como juiz federal 6 meses também, e tenho boas recordações do Estado. A razão da minha vinda aqui, creio eu, deve-se mais à experiência. Experiência, sim, posso dizer que tenho mais do que todos da mesa, porque até de experiência tenho mais de idade do que a maioria absoluta de todos, com honrosas exceções que não vou mencionar aqui, com uma honrosa exceção que não vou mencionar. E são 53 anos de experiência, conheço todos os estados do Brasil, já conheço tribunais do Brasil inteiro e 54 tribunais ao redor do mundo. Tenho participado de associações, presidi uma Associação Internacional de Administração da Justiça e sei bem do que estou falando. Nenhum país do mundo tem no Supremo Tribunal Federal a última instância e a necessidade do trânsito em julgado. Isso não existe. Há países que vai-se até uma terceira instância, como a Itália, que tem a Corte de Cassação, mas não 4 instâncias. Muito menos um país com 210 ou 15 milhões de habitantes, julgando uma corte com 11 pessoas, todos os recursos tribunais, todos os recursos criminais, desde um juizado especial em que se alegue inconstitucionalidade, até o STJ. Um país desse tamanho, 11 pessoas julgando tudo. É possível aceitar isso como razoável? O razoável saiu de moda do direito. O direito, antigamente, se dizia, direito é bom senso. Agora, o direito se torna irrazoável, com propostas toda hora de projetos e coisas que não se executam, que o país não tem recursos, que são lindas, mas não tem como pagar, não nos compenetramos que somos um país em desenvolvimento, os estados precisam de dinheiro, não tem dinheiro, e aí vamos raciocinando sempre com base na abstração. Como dizer que uma quarta instância, nem é uma terceira, uma quarta para se recorrer e recorrer sem executar, é algo efetivo se nenhum país do mundo adota? Será que nós... Eu já cansei de ter vergonha de conversar com juízes de outros países que, quando eu falo que tem 4 instâncias, não, são delicados, não debocham, mas fazem aquela cara de quem... Puxa, vocês, hein? Uma cara de meio desprezo, como quem diz, periferia. Segundo o relatório do ministro Barroso, 830 ações penais prescreveram no STJ em 2 anos apenas, 1 de 9 de 2015 a 31 de 8 de 2017, e mais 116 no Supremo Tribunal Federal. Mas o problema não é só a prescrição, o problema é a demora. Como uma vítima, a família de uma vítima de homicídio pode aguardar 13, 15 anos para ter um resultado? Pode ver o réu ser julgado pelo tribunal do júri e sair dando risada. Que reação tem? Quem passou por isso aqui, quem passou por isso sabe muito bem o que se passa. Não é à toa que nos Estados Unidos a pena de morte em alguns estados é permitido que as vítimas vão assistir, porque é o único consolo para aquelas pessoas. E eu não estou falando que sou favorável à pena de morte, estou falando apenas que a vítima merece respeito. E 13, 15 anos para um caso a vítima aguardar não é respeito, não é razoável, falta bom senso, ou, usando uma expressão mais moderna, fere-se o princípio da razoabilidade. Então, ricos, os pobres, negros e marginalizados, que o eminente doutor Rodrigo falou, e falou muito bem, com toda a sua experiência, que seriam pobres, negros, marginalizados as vítimas? Não. Na minha opinião, não.
Os que forem defendidos pela Defensoria do Rio de Janeiro, que é muito bem estruturada, que é muito antiga, sim, serão bem defendidos, mas não são todos. Esses são uma pequena parte de um conjunto de pessoas defendidas por defensor dativo, etc. E os honorários advocatícios, todos têm na família alguém que é advogado, ou é filho, ou é o irmão, etc., são cobrados por etapas. Ganha-se para contestar, para recorrer. Se for para Brasília, tem mais, ganha mais. No STJ, se for para o Supremo, tem mais. Por etapas. Quem pode pagar essas etapas? O classe pobre, nem pensar. E o classe média também não pode. O rico pode. Alguns dirão, não, mas pode decretar preventiva. Não, não pode. Não pode, porque a preventiva exige que a pessoa seja reincidente, tenha sido condenado por crime doloso. Exige, qualquer pessoa de posse tem todos os requisitos. Tem residência fixa, tem emprego, e se não tiver, obtém uma declaração em meia hora, porque as pessoas que atingem uma classe social alta se relacionam bem e têm facilidade. Para os pobres, tudo é difícil. Eu conheço muito bem a atividade de pobre. Eu fui 10 anos promotor e atendia os pobres. Com muito orgulho atendia. Horas, o que faz hoje a Defensoria Pública, eu fazia em comarcas pequenas e fazia com pleno sentido de um dever ali de assistência àquelas pessoas. Essas pessoas são as que sofrerão mais, são os mais pobres, porque os ricos terão sempre condições de bancar um bom advogado e de protelar e de entrar com 7, 8, 10 embargos de declaração que são tolerados. Mas, nossa, nós somos o país da tolerância. Está se vendo que aquilo é para protelar 1, 2, 3, 4, 5, 6... e se leva como se fosse uma coisa a sério para a turma e se julga. Não, aquilo não é sério. Não é sério, é o 7º. Não é sério, não é possível. Não é possível se conviver com uma coisa dessa num país que almeja ser um grande país como o nosso e que tem condições para ser um grande país como o nosso. Em suma, eu quero dizer que fico muito honrado com esse convite. Digo que isso é uma reforma de processo, como disse o ministro Benjamin, mas que se fosse não tenho nada a falar aqui de Constituição, de cláusula pétrea, vamos até o Supremo Tribunal Federal, que disse que, por um voto, a decisão foi favorável à a possibilidade de não execução da pena, mas o ministro Toffoli acenou com a possibilidade de o Congresso fazer a lei. Portanto, acenou com essa possibilidade. Por isso, a matéria pode ser objeto de cláusula de reforma constitucional? Na minha opinião, sim, porque o mundo muda e a Constituição é de 88, quando o carro da época era o Ford Escort XR3 e a população era de 144 milhões de habitantes. Agora se opera por um vídeo, um médico da China opera um sujeito aqui em Brasília. E nós vamos ficar em 1988. O mundo parou. Não, o mundo não para. Então, eu agradeço muito essa possibilidade de aqui falar e trago apenas essa experiência de anos e anos de magistratura, Ministério Público, professor, advogado, etc. Tudo tem que ter um limite, começo, meio e fim. Primeira instância, sim. Segunda instância, sim. Recurso à segunda instância, não como antes, quando eu comecei, que se executava de plano. O juiz dava sentença e pronto, já estava executando. Até que veio a Lei Fleury, que veio para beneficiar o delegado Fleury. Não como naquele tempo, mas também não é possível. 1, 2, 3, 4. Não é possível. Fere o bom senso. Cumpri rigorosamente o tempo. Presidente, obrigado. Eu aqui tenho que agradecer ao desembargador pelas palavras, por trazer a sua experiência e principalmente também pelo cumprimento do tempo. Eu passo a palavra ao nosso último convidado, último, mas não menos importante, até porque representa a classe dos advogados e como advogado eu tenho orgulho muito grande de tê-lo à mesa para que possamos debater esta questão tão complexa que tem aí mobilizado não só as ruas, mas também o meio jurídico e a sociedade. Com a palavra, doutor Ari. Muito obrigado, pelo tempo de 10 minutos.